Olá, live! Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Live 3 de maio de 2022. Hoje começa a série Suportes Inovadores e Storytelling que eu vou fazer junto com o Paulo Munhoz, da produtora Estúdio Monumental. E essa primeira live, realidade virtual, é o papo de hoje. Claro, storytelling, nós vamos conversar sobre esses universos. Então, super prazer estar recebendo vocês aqui essa noite. Tava com saudade de fazer live. Fazia tempo que eu não fazia live. Que bom. Paulinho, tudo bem? Juliano, Wanderson, boa noite. Vamos chegando, gente. Eduardo Soriano, tudo bom, Du? Olha, antes de eu chamar o Paulo, que já está aqui na sala, para a gente começar o nosso papo, se vocês puderem, quiserem compartilhar com amigos de vocês que se interessem pelo tema realidade virtual, storytelling, tem o link aqui embaixo para a gente compartilhar. Compartilha com os amigos, nem que eles não vejam agora, vai ficar salvo aqui. Depois vai para o YouTube também. Tá legal? Boa noite, Juliana. Boa noite, Alexandre. Tudo bem? Que bacana receber vocês aqui, viu? Sejam bem-vindos. Oi, Rô. Oi, Scalise. Ah, é legal. Sempre amigos aqui prestigiando a gente também. Que bacana. Bom, gente, eu vou aceitar aqui o Paulo para a gente seguir aqui os nossos protocolos. Vamos nos apresentar, falar dos nossos trabalhos e, claro, o papo de hoje, né? Realidade virtual. Tô te chamando, tá, Paulinho? Gisele Rezende, boa noite. Ixi, gente, eu apertei um bagulho aqui. Ficou, oi, gente. Boa noite, Paulo Munhoz. Boa noite, dona Sabriana. Tudo bom? Tudo bem, e você? Bem também. Que legal, que bom te receber aqui ao vivo, viu? Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer muito grande. Que joia, que bom, que bom. E o bacana de fazer live, né, com outras pessoas, que a gente divide a audiência. Então, é bom trocar as audiências, né, para que as pessoas também conheçam o nosso trabalho. E também, pessoal, fiquem à vontade para vocês mandarem perguntas aqui para a gente. Aqui no rodapé, se vocês observarem, tem um ponto de interrogação. Vocês podem mandar as perguntas aí também. E aqui também estou esperta, tá? Estou vendo tudo, eu estou acenando para todos que estão entrando, a Elida, Luiz. Oi, Luiz, tudo bom? Legal, Du, ele falou que está com expectativa do tema. Muito joia. Bom, gente, a gente combinou o seguinte, eu com o Paulo. Enquanto vocês estão entrando aí, até para a gente, né, dar um respiro aqui, eu vou me apresentar, o Paulo se apresenta e aí a gente começa a nossa temática, beleza, Paulo? Beleza. Então tá legal, assim a gente todos nos conhecem. Então eu sou Sabrina Scarpari, eu sou jornalista, eu sou storyteller, sou escritora e eu tenho trabalhado muito com o storytelling, né? Por ser jornalista, sempre ter trabalhado com comunicação, o storytelling que é entender a narrativa, a mensagem que a gente precisa criar para levar para a nossa audiência, para vender uma ideia, para vender um produto, para vender um serviço. Então, toda essa construção que eu faço junto com empreendedores e influenciadores para entenderem essa narrativa, para que seja clara para a sua audiência. E todos nós temos história para contar. Então, qual é a história relevante para ser contada, para que essa história engaje com a audiência? Então, é essa jornada que eu sigo. E você, Paulo? Então, meu nome é Paulo Munhoz, eu sou, na realidade, formado em psicologia. Então, assim, ao longo do tempo, eu venho me dando o direito de estudar uma série de coisas diferentes. Enquanto todo mundo falava para mim, olha, nossa, mas
você não vai se especializar, você não vai fazer isso. Todo mundo tentava meio que me encaixar em alguma coisa. E eu sempre gostei muito de Leonardo da Vinci. E eu olhava e falava, poxa, mas a gente tem esse cara como um exemplo e, ao mesmo tempo, a gente tem que ficar fechado num ponto só. Por interesse pela vida, né, por gostar tanto de experienciar coisas diferentes, eu acabei me aprofundando em fotografia, vídeo, trabalhei com vários tipos diferentes de trabalhos audiovisuais, e daí, aos poucos, eu fui migrando para novas tecnologias, porque o que eu estava sentindo da época era que a fotografia impressa estava sumindo. Eu falei, ué, então agora, né, é a hora de eu mudar disso daqui. E aí eu comecei a enveredar por outras tecnologias diferentes, que poderiam me levar a novas fronteiras, né? Inclusive até dentro da psicologia, toda essa questão, né, de ir além, né, e de tentar encontrar como as outras pessoas pensam, como as outras pessoas veem o mundo e tudo mais. Nisso eu fui indo, até que de repente eu cheguei no VR e em várias outras novas tecnologias, nas quais a gente vai fazer as nossas próximas lives, que estão relacionadas com tendências do futuro, né, que a gente vai abordar, e que são suportes interativos e diferentes para a gente conseguir comunicar informações. E por isso aí a nossa zona de intersecção, né, que a gente vem propondo hoje, essa intersecção de linguagens, exatamente porque esses são suportes interessantes. E aí isso tudo precisa de um afeto, precisa de um símbolo, de imagens, de coisas, mas que contem uma história. Porque a gente pode fazer pura e simplesmente isso, um VR, uma realidade virtual ali, um filme, vai ficar ótimo, mas com a devida noção do storytelling, aí ele vai ganhar uma outra magia, né? Que é essa questão. Sim. Então, vindo da psicologia, entender as reações das pessoas ao visualizarem o VR, a realidade virtual, é muito diferente, é muito, muito legal. E é algo que está mais na nossa vida, né? Mais presente na nossa vida. E, gente, quando o Paulinho falou que a gente vai fazer uma série de lives, então hoje é a primeira, que é realidade virtual. A próxima vai ser na próxima terça-feira, dia 10, que é realidade aumentada, sempre às 20 horas. Depois a próxima, dia 17, que é internet das coisas. E no dia 24, inteligência artificial. A gente vai conversar, qual que é a nossa ideia, gente? O Paulo é meu amigo de adolescência, né? E a gente teve agora vamos dizer, um reencontro pós-pandemia, que a gente pensou, poxa vida, vamos tentar unir o nosso trabalho, né? Eu que trabalho com comunicação, com storytelling, narrativas, toda essa criação dessa comunicação de histórias, por que não também unir, né, esses suportes inovadores que, para serem criados, precisam partir de uma história, não é mesmo, Paulinho? Exato, uma das coisas que eu acho importante dessa história toda é como que a gente fala sobre... vamos montar essa história, uma retrospectiva aqui, para o pessoal entender mais ou menos como que funciona a história, né? Eu acho que a gente vem da época das cavernas contando histórias, né? Então, exatamente. É um prazer a gente sentar na frente de uma fogueira até hoje, né? Poxa, você senta na frente de uma fogueira, alguma coisa assim, é um prazer a gente poder curtir a história. Tanto que a cozinha é um dos melhores lugares da casa, né? Que é o lugar onde está ali o fogo, onde está se fazendo coisas, onde a família se reúne para conversar, para contar histórias, relembrar, né? E isso a gente faz há 200 mil anos. Vamos pensar que, né, contar histórias não é algo novo, né, na nossa vida. Não. Mas
mas essa profundidade daquilo que vem sendo estudado através do storytelling, acredito que seja entender como que funciona o contar de histórias, né? E onde existem, como são os vetores para você contar uma história, né? Acredito que daí você pode falar um pouquinho também sobre esses vetores, essas forças, né? Então, Sim. é importante, né, que, assim, por exemplo, os antigos, eles tinham, na linguagem oral, as tradições orais, elas contavam muitas histórias, e muitas histórias com analogias, metáforas, poemas, poemas fáceis de se lembrar e personagens Heróis, né? interessantes, e heróis Os fáceis, mitos. fortes para você conseguir lembrar. Essa grande sacada era o que conectava, né? Era o que fazia as pessoas, o filho, o neto e todo mundo conseguir lembrar depois de 100 anos tudo isso, né? Então, Gerações e gerações. exato, a força da cultura, da tradição oral era esse poder. E aí, esse contar da história. Agora, como que funciona para a gente, né? Depois de um tempo, a gente entra E na toda escrita. evolução, né? E toda É, evolução dessa comunicação, né? Então, primeiro lá o homem na fogueira conversando, tentando se comunicar de uma certa forma, narrar aquilo que ele tinha visto durante o dia para sua tribo. Depois vem a fala, né? A criagem verbal, depois o homem lá na pedra, lascando a pedra. E aí sim, toda essa evolução da comunicação que a gente carrega, que a gente está fazendo hoje uma live aqui, um ao vivo, com pessoas nos assistindo, interagindo com a gente. Por favor, gente, interajam com a gente. Ó, tem uma pergunta, depois eu vou ler aqui. Então, e a gente chegou até aqui, realidade virtual, né? A gente está falando de Homem das Cavernas, agora a gente está falando de realidade virtual. Afinal, Paulo, o que é realidade virtual? realidade virtual é basicamente uma realidade que ela está além daquilo que a gente enxerga, né? E ela é ela não está presente aqui. Então, quando você coloca um óculos de Ela está realidade aqui, né? Ó. virtual, isso, você se fecha, né? Você se fecha. Então, Totalmente. assim, a diferença entre a realidade virtual e a realidade aumentada, por exemplo, que a gente vai falar na próxima live, é que a realidade virtual você fecha. Então, você não tem uma visão espacial daquilo que está acontecendo ao seu redor, o que acaba sendo, em alguns casos, dependendo do desenvolvedor e tudo mais, um sério problema que daí geram aquelas coisas engraçadas, como, por exemplo, as pessoas vindo dar um pulo e dar de cara na TV, e todas aquelas Aqueles coisas vídeos lá. ótimos, né? Que acaba dando tragédia, né? Exato, daí vira uma tragédia, um negócio. Então, assim, essa questão aí é que a gente tem que levar em consideração, porque ele fecha. A realidade aumentada, por outro lado, você pega um Uhum. celular e daí eu vou olhar através do celular para o mundo uma outra realidade, que daí aumenta a realidade que já está presente. Então, a diferença é que na virtual a gente já se fecha, né? Você se Na encerra ali. virtual você usa um óculos, né? Você enxerga a partir dessas lentes aqui dentro. Fundamentalmente, sim. É sempre Isso. assim. Não há como a gente escapar dessa parte na realidade virtual. Até eu lembrei, né, do que você está falando, né? Por exemplo, a gente vem passando até pelo 3D, né? Pelo óculos 3D. O óculos 3D era de cinema, né? Então a gente O tinha. de papel que a gente usava no cinema, né? Qual era a ideia? Era trazer o mundo um pouco mais perto, né? Então, Certo. poxa, eu vou colocar o óculos para daí enxergar esse mundo um pouco mais perto. Então, daí tinha os efeitos especiais, né? A gente via lá tanto no cinema quanto de repente a revista e tudo mais, e daí ele Uhum. saltava, né?
Só que aí, mesmo essa profundidade não foi o suficiente, né? A gente teve que ir Exato, além. evoluiu e Então, vai evoluindo, né? vamos evoluir, vamos evoluir. Então, para onde a gente vai? Vamos para criar alguma coisa nesse sentido, né? Então, por Então, exemplo, só uma pergunta, o 3D, esse que você mostrou, vamos dizer, ele é o pai do óculos, da realidade é, virtual? A partir sim, daí, né, dessa sim. evolução. Sim, sim. Ele vem mais ou menos na intenção de sentir que aquilo pula para fora pula para fora do livro, pula para fora da tela, e essa vontade nossa, né, de, puxa, eu quero tocar naquilo que está aí, eu quero ver aquele negócio vivo. E os cinemas com 3D e tudo mais, é isso. Só que aí Uhum. a gente vem nessa dificuldade do tipo, poxa, mas como que a gente consegue estar realmente presente naquele lugar? Como que a gente faz para a gente literalmente olhar para o lado e quase tocar nas coisas? Aí entra a realidade virtual, né? E Uhum. aí, na realidade virtual, a gente tem, por exemplo, né, um óculos como um suporte, né? Que aqui a gente abre, coloca o telefone. O Aqui a gente tem celular, isso. o celular, aí a gente tem um cabinho para o áudio, Uhum. e aqui a gente já tem até o foninho, Ai, que legal, o seu tem para fone, você que puxar. massa. Então, assim, aqui você está basicamente inserido dentro de um outro universo. É. É tão profundo isso que, assim, as pessoas realmente têm diferentes reações com o VR, né? Eu, eu lembro a vez que eu também, a gente tinha criado uma exposição que falava sobre o Rio, Piracicaba, né? Então, Uhum. nela tinha um mirante, né? A gente mostrou o mirante daqui de Piracicaba e daí a gente colocou a câmera para fora do mirante. Então, basicamente, você estava voando. Caramba. Chegou uma família lá. O Ah. pai não, mas a mãe e os filhos, todos eles, comicamente, tinham um sério problema com a altura. E eles começavam a tremer as pernas, e começavam a suar, e começavam a De entrar em desespero, pânico. em pânico, assim, ó, como se fosse real mesmo, como se fosse real. Do ponto de vista psicológico, é um negócio muito interessante, porque basicamente o cérebro não consegue, dependendo da qualidade, ele não consegue distinguir, porque a gente não está acostumado a olhar para cima e para baixo e de Sim, repente sim. o mundo está acompanhando a gente. Não faz sentido. Isso remete um pouquinho àquela história do primeiro filme, né? Que foi criado com uma cena do trem chegando na estação. Não era do E Play aí, Center, que era aquela bola do Play Center, que sim, você sim. chegou, cinema 180 graus? Gente, eu tive que sentar, que eu comecei a ter vertigem. Falei, meu Deus do Ah, céu, esse não. negócio. Viu? Isso é o pior. Meu Deus do céu, uma experiência horrorosa. Quase Não, vomitei no meio do povo. não. Eu tenho esse problema também. Nossa, para mim é muito difícil. Essa parte de eu tento nos nossos trabalhos, eu tento sempre dirigir eles de uma forma que ele não fique tão pesado assim, porque, nossa, é muito fácil você Porque passar isso mal. também pode ser um pouco traumático para a pessoa, né? Que, por exemplo, nossa, realidade virtual, vem aqui, coloca o É, óculos, né? Aí, de repente, como a gente já viu vídeos em WhatsApp, né? Que, assim, é até cômico, engraçado, você vê a pessoa sim. ali gritando, né? Tendo É, alucinações por causa do óculos. Então, pode ser um pouco traumático, né? Como sim. desmistificar isso, essa questão da realidade virtual? Então, na realidade, a questão é a seguinte: o que vem acontecendo primeiro, quando a gente está falando formalmente, né, da coisa toda, é engraçado, porque tudo se baseia no seguinte problema: você tem o seu labirinto, que é dentro do ouvido ali, um líquido que fica dentro do ouvido, Uhum. e você tem a sua visão. Quando o líquido dentro do ouvido
quando você se move, o ouvido ele percebe que você se moveu, você está deitado para o lado, você está deitado para o outro, e isso serve como o nosso sistema de direção ali na coisa, né? Quando você olha o mundo e o mundo não segue aquilo que o seu labirinto está falando, esquece, não dá certo. Então, o grande problema é o seguinte, as tecnologias precisam evoluir e estão evoluindo cada vez mais para terem uma reação rápida. Então, por exemplo, celulares que tenham velocidade boa, né, para conseguir enxergar o frames por segundo dele, precisa ser alto. Ele precisa ter uma velocidade boa de processamento para apresentar esse vídeo para que as pessoas não fiquem passando mal. Ele tem que ter um sistema bom de rastreio do movimento da cabeça, para que também as pessoas não passem mal. E também a outra questão é a direção. Se você chega e você propõe um deslocamento, existe um paradoxo entre aquilo que a gente fala de cinema e aquilo que a gente fala de VR. Se você, de direção em VR, e direção em cinema e direção em VR. Direção em cinema eu sou o diretor. Eu vou fazer do jeito que eu quiser. Eu vou levar a câmera e vou te mostrar ali. Quando você propõe em VR, você está dando para a pessoa, a habilidade para a pessoa questionar para onde ela vai. Essa é a grande jogada. Então, como diretor, você tem que entender que você é co-participante na criação. É diferente da gente chegar e forçar a outra pessoa a estar lá. O que é um baita de um problema. Porque quando a gente olha pelo lado da pessoa que está experienciando, se alguém está me levando de um lado para o outro e eu não estou preparado para isso, é aquilo que a gente estava falando, né? Vai passar mal. Vai passar mal. Mas se você cria essa convenção e todo mundo, sim, vamos para lá, aí a gente vai, todo mundo vai, entendeu? Então é assim que funciona. Basicamente essa é a ideia. Eu queria entrar só um pouquinho para entender melhor um pouco esse universo, até porque, gente, eu e o Paulo, para a gente poder fazer um trabalho juntos, com o storytelling e esses suportes, a gente precisa entender muito o universo um do outro, né? Então eu queria saber, como que você desenvolve esses trabalhos com VR? Você faz sozinho? Você tem uma equipe? Como é que é feito com o Estúdio Monumental? Tem uma equipe. Normalmente eu faço uma reunião com as pessoas, né, com os clientes, e aí é uma questão também, né, de ter uma escutativa, né? Então, ir para o cliente e realmente entender profundamente aquilo que ele está falando, aquilo que ele quer. E ter a sensibilidade para depois falar para a equipe como que se cria algo assim, né? Então, em alguns casos, por exemplo, eu desenho o storyboard em 360 já. Então, a pessoa já vai ter a possibilidade de enxergar do mesmo jeito que a gente pode ver um storyboard antes de você fazer uma propaganda ou um documentário, alguma coisa no sentido, a gente já pode fazer uma pesquisa, já pode entregar isso daí, né? Então, por exemplo, tem um case que... Aqui eu coloquei uma brincadeira, né, na dicotomia entre a natureza... muito bem, muito bom. E futuras e presentes evoluções, né, do VR, mas nessa daqui a gente está mostrando o 360 de um case que a gente fez aqui, que é Que Lugar é Esse? É um vídeo poema que foi feito... Esse é o do Sesc? Então, até legal você falar sobre isso, gente. Olha, esse case que o Paulo vai falar, agora a gente vai dar assim, ele está falando tudo vamos dizer, na teoria, né? Vamos entrar na prática, vamos dar um exemplo para vocês entenderem um pouco sobre esse trabalho e também sobre essa criação de narrativa, porque é o seguinte, para o Paulo criar algo em realidade virtual, realidade aumentada, ele precisa entender o que o cliente precisa
E, claro, qual é o público que vai ser atingido com isso, né? Para que seja mais assertivo, né? Para que você possa pensar junto com a sua equipe de uma forma que encaixe naquele projeto pedido. Então, gente, boa noite, tá? Vamos entrando, eu estou acenando para todo mundo aqui, sejam bem-vindos. Nós estamos falando sobre realidade virtual e storytelling. Esse case, conta pra gente, Paulo, como é que foi feito, e aí você vai me questionando também a partir das histórias, tá? Como é que foi? Como que o cliente chegou para você e pediu, e como que foi feito? Sim. Então, nesse caso aqui, é um vídeo poema que foi feito para a inauguração do Sesc da Avenida Paulista. Então, quando foi feito esse pedido do vídeo desse 360, eu junto com a Ana Paula Zagueto, fez a parte de pesquisa, fez a parte de roteirização, da roteirização e do poema. Então, ela trouxe junto isso, toda a parte depois da análise de como isso se transformaria em visões e como que isso se desdobraria, né, formalmente. Daí eu entrei nessa parte. Inclusive, até o Márcio Sartório, para quem conhece, né, o famoso Casado, também fez a trilha sonora desse daqui, né, ficou bem bonito. Quem quiser pode acessar esse case aqui para entender aquilo que a gente está falando no YouTube, Estúdio Monumental, e lá você já vai conseguir visualizar e entender. É muito bacana. Então, assim, se você tiver a oportunidade e tiver um óculos em casa, você vai entender muito mais coisas, porque na realidade a questão aí é que existem momentos em que a câmera vai mudar. Por quê? O que acontece? Aqui a gente falou sobre, o poema fala sobre as árvores, o solo e nós como intermediadores, porque o que aconteceu? O Sesc queria apresentar toda essa grandeza das árvores que estavam pela Avenida Paulista, antes da inauguração, durante a inauguração dele, né? Então, existiam inúmeras árvores lá, jacarandás, um monte de árvores, assim, incríveis e grandes, que de repente a gente nem tinha ideia. Tinha uma árvore de caqui, árvore de tudo quanto era tipo, assim, e que você, passando pela Paulista, você nem imagina que existe. Na Paulista? Na Paulista, na Paulista. E aí a questão é que você tem, né, aquele estrangulamento daquela mini área que ela pode crescer ali, ela está pedindo, pelo amor de Deus, me ajude. E aí vem a questão do storytelling, né, que quem é esse personagem? Esse personagem, na realidade, fica meio... ele não fica muito claro dentro do poema, mas, ao mesmo tempo, através das imagens, a gente vai brincando com, por exemplo, vamos fazer um take de cima. Esse daqui aqui é no Trianon, aqui é em cima do Sesc da Avenida Paulista. Depois a gente tem outras áreas, como por exemplo, aqui tem uma árvore de café, então a gente está olhando como que seria, essa daqui é de caqui. A de caqui, só para você ter ideia, ela fica na frente do Viesp e da Ciesp ali, ó. É surreal como que de repente a gente tem essa possibilidade de ver coisas nesse sentido quando a gente faz a devida experiência ali, a devida pesquisa para conseguir encontrar isso. E aí depois a gente começa a inverter os ângulos, né? Então, por exemplo, aqui a gente já tem um ângulo, uma visão, como se fosse a árvore tentando olhar para baixo e tentando olhar para os seres humanos e aquilo que eles estão fazendo. E aí, Só para explicar uma coisa, antes de você entrar na grande ideia, para quem está aqui. Isso que ele está falando, gente, se vocês entrarem lá no YouTube, vocês vão ver, no YouTube do Estúdio Monumental. A câmera 360, ela pega todos os ângulos. Então, para onde você olha, é como se você estivesse no ambiente, né? Você consegue ver isso pelo seu computador, se você mexer
no local que ele indica, que você consegue virar o cursor. Porém, se você tiver um óculos e ver essas imagens pelo seu celular, é como se você estivesse no lugar, né? Então, por exemplo, eu estou com óculos e eu vou olhando no 360 graus e eu tenho imagem de tudo. Por quê? Porque ele captou essa imagem. E isso que é legal, né, Paulo? Você captou essa imagem de acordo com o que o Sesc pediu, que era essa interseção com as árvores. Acredito que o personagem somos todos nós cidadãos que passamos ali pela Paulista e de diversos ângulos, a gente às vezes nem nota, né, nessas maravilhas. Então, mas aí você ia dizer, só para contextualizar, você ia dizer o objetivo. Então, basicamente, a questão é que, assim, através da direção da fotografia, a brincadeira é como se a gente estivesse andando pelas diferentes perspectivas das árvores, observando a população e a relação da população em meio a isso. Até que no final existe um salto por cima do Sesc, e daí a gente vai descendo, e quando chega lá embaixo, a gente tem um time-lapse de uma folha caindo, né, da árvore até chegar ao chão, e essa percepção também do tempo dilatado, né? É engraçado porque, né, até isso a gente pode brincar no VR, né? Então, por exemplo, você olha para o mundo e as coisas estão mais rápidas, estão mais devagar, como que é? E aí a gente pode brincar com essa velocidade também, nesse sentido, para poder, de repente, trazer para uma poesia, só que é completamente diferente quando você coloca um óculos e enxerga a realidade indo mais lenta ao seu redor, é uma coisa. Agora, quando você... É uma experiência, né? É muito diferente, é muito diferente. Então, assim, no caso, a gente tem uma possibilidade grande de poder, né, transformar situações que, de repente, seriam impossíveis, como, por exemplo, essa visão aqui, é colada no chão. Uhum. Então, daqui a gente consegue olhar a árvore. Olha que legal. Essa perspectiva que está colada no chão. Isso é uma das coisas legais do VR, que quando, no papel, como a minha formação é de psicólogo, uma das coisas que eu acho muito divertida é essa construção de, ei, e se você fosse tal coisa? Então, quando você joga através do VR a visão da pessoa na determinada altura, em coisas, seja alta, seja baixo, seja escondido atrás de uma coisa, existem câmeras de vários tamanhos. E aí você pode simular a pessoa que você quiser, o tamanho que você quiser. Tudo isso, psicologicamente, muda muito a sua visão, porque a perspectiva te influencia. Porque você está pensando, poxa, mas é o rio que está falando comigo? Esse é o rio? Então, por exemplo, tem é o rio que está conversando com a pessoa, é a árvore que está conversando com a pessoa, ou você né, o próprio rio, você é a própria árvore, o tamanho da câmera pode ser desse tamanho. Então, ela é tão pequena que, basicamente, ela pode ser um ratinho, ela pode ser uma águia, ela pode ser o que quiser. Então, assim... O bacana é que dá para viajar, né? Dá para você criar, e como tem que ser criativo, né, Paulo? Só para a gente pensar em questão de tempo, quanto tempo que você levou para concretizar esse trabalho do Sesc que você nos mostrou agora? Então, dependendo da profundidade do trabalho, né? Então, por exemplo, nesse daí do Sesc, se eu não me engano, foram 15 dias. Uma batalha. Captando imagem. Foi uma batalha. Né? Porque, a pessoa teve que gravar o poema, você encaixar as imagens, né? Sim. Tem a narração da Luciana Abramanson. O nome dela é difícil de pronunciar. Eu não sei se é Abramanson ou Abramanson, tá bom. Mas a Luciana também, ela está lá nos créditos, para quem quiser conhecer, ela está nos créditos também, o trabalho dela. Bacana. Mas, assim,
a entonação da árvore, né? Ela vai falar, ela vai ter a entonação de que tipo, né? Então, dessa fala, né? De qual é a entonação dela. Então, todo esse trabalho de criar as devidas entonações são muito... Ah, verdade. Pô, pera lá, né? É verdade. Foi feito em Ô, 30 dias, Matheus, Matheus. Foi feito em 30 dias, o Matheus tá porque... falando, não fala isso, que vão achar que tudo que você vai entregar é em 15 dias. Aí ferrou, né? Não, Ferrou geral. foi feito em 30 Essa situação O específica. Matheus lembrou de uma coisa importante ali, foi feito em 30 dias, então gostaria de colocar o devido adendo ali. Mas, basicamente, assim, é um trabalho que ele pode evoluir de formas diferentes, né? Então, Certo. assim, é, mas o gostoso dele é você conseguir realmente traçar todas essas coisas divertidas e possíveis com o qual a pessoa pode se identificar. Então, por exemplo, na exposição... Ai, gente, aqui para mim deu um pause. Será que é o meu? Tá vindo aí? Oi? Voltou? Oi, voltou. Beleza. Então, Oi. no trabalho do Rio Piracicaba, que a gente fez sobre o Rio Piracicaba, Uhum. o engraçado é que, assim, no final tinha uma senhorinha que ela chegou e falou: Nossa, esse é o nosso rio, né? Que dó. E, assim, eu acho interessante o contexto, porque, assim, que dó, você tem dó de um cachorro, você tem dó de uma pessoa, você tem dó de coisas vivas, né? É difícil você falar, nossa, quebrou um vaso, que dó do vaso, né? É uma empatia que você cria, né? Por Sim, algo, quando você fala dó de algo, né? E o que é interessante é que, assim, você pode criar esse animismo, né? Essa vida naquele lugar, e aquele lugar conversa com você através dessa percepção do VR, porque você se torna aquele espaço, aquela pessoa, aquilo que seja, entendeu? Então você acaba sendo o personagem da história por algum momento ali, né? Porque exato. até a gente estava conversando antes, né? O que que tem um pouco a ver o storytelling, né? Dentro desse universo. Quando o Paulo cria, por exemplo, uma situação, né, em realidade virtual, a pessoa tem que vestir, então, o óculos para viver essa experiência, né, no caso. Para que a pessoa faça isso, ela vai se sentir um tanto quanto incômoda, né? Porque aquela situação é uma situação que ela, poxa, eu tenho que pôr o óculos, eu tenho que, será que eu vou cair, né? Porque a gente tem um pouco dessa coisa, né, da atordoação e tal. Então, a gente passa pelos conflitos, né? Se a gente for analisar quando a gente escreve história, o personagem, para que ele tenha uma vivência boa nessa história, ele tem que passar pelos conflitos. Sim, Então, olha como isso tem a ver, né? Quando você cria algo para que faça sentido ao outro, né? Para que essa sim, história que você tem que ficar imaginando situações na sua cabeça para você levar isso para o virtual sim, e fazer com que sim. a pessoa se sinta parte daquilo, né? Então, é uma coisa muito doida, muito doida. Sim. Paulo, falando sobre o seu trabalho, muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, que vão nos assistir, são de diversos segmentos, né? Eu vi Uhum. aqui, aliás, gente, que legal que vocês estão aqui. Ah, várias pessoas, vários amigos queridos que eu vi aqui, não quero citar, né? Às vezes esquece alguém. Mas a realidade virtual, de que forma que ela pode ajudar a minha empresa, pode ajudar o meu negócio? Sim, ó, eu vou mostrar um outro case aqui que a gente tem, que é o da Mad Beauty, por exemplo. A Mad Beauty, eles vieram me pedir para criar uma, uma, uma forma de demonstrar como que eles trabalham com fios de... são fios de sustentação que ajudam em harmonização facial.
Então, assim, eles podem ser inseridos, eles são inseridos através de cânulas, e daí eles podem fazer tracionamento, eles podem fazer preenchimento ali, e é algo que, assim, não é... Tem certas coisas que, às vezes, fica melhor quando a gente coloca numa simulação do que numa imagem real ali, né? E Real, aqui, no sim. caso, o que a gente fez que é interessante é o seguinte: você consegue, por exemplo, trabalhar na realidade virtual, por exemplo, a aplicação do fio. Você pode entrar Uhum. numa visão interna ou numa visão externa. Aí, na visão interna, uma das coisas que a gente pensou foi o seguinte: e se a gente colocasse a câmera em cima da cânula e você surfasse junto para dentro da pele da pessoa? É uma visão que a gente ninguém vai ter. Nunca ninguém vai ter. Então, a brincadeira Sim. é que daí você passa a ser parte da cânula, e daí você entra na pele da pessoa. E aí, quando você está dentro da pele da pessoa, você vê o fio e como ele vai funcionar. Então, aqui você Uhum. vê toda a parte da composição, né, do colágeno, fibroblastos, toda essa parte de como, como seria dentro da pele, e daí a gente consegue assistir a evolução disso daí, né? Então, por exemplo, aqui passando o tempo e aqui o fio desaparecendo, se dissolvendo, e daí ficando o fio de colágeno depois de 6 meses. Então, assim, existem uma série de possibilidades para a gente Muito. usar o VR, no qual a gente pode explicar coisas que são impossíveis da gente entender sem um olhar raio-x. Ou, de repente, até Uhum. estar lá dentro e olhar para o lado e para o outro. Então, a empresa já pensando, a MedBeauty pensando nessa questão de mostrar que eles estão associando tecnologia, inovação à cosmética, eles criaram isso e distribuíram óculos de realidade virtual em papelão, adesivados, com o logo da MedBeauty, nas palestras deles. Então, as pessoas podem Uhum. acessar isso ali e visualizar como que seria essa aplicação e como que funcionaria. Então, tudo aquilo que é muito difícil de ser explicado, através da realidade virtual, fica mais divertido, fica mais fácil da gente Porque fazer. você pode criar, né? Você pode viajar na maionese ali e falar, olha, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo de arquitetura. A Camila entrou aqui agora, eu vi. Você quer ver uma casa, como ela vai ficar, um ambiente, como ela vai. Você pode simular isso e a gente entrar nesse universo para ver como que Sim, vai ficar, né? Sem, sim. sem construir de verdade, né? Sim, sim. Essa é uma questão extremamente positiva, né? Então, por exemplo, aqui embaixo eu coloquei o HTC Vive, e essa parte aqui dele são eletrocefalogramas que eles vão ler as ondas do cérebro. Então, assim, né, você tem leitura de ondas cerebrais, você tem leitura de posição dos olhos, né? Então, toda essa parte de pupila, para onde estão olhando e tudo mais, tudo isso você consegue captar, por exemplo, dependendo do equipamento que você tem, e ao invés de você já montar a arquitetura de uma vez só, você pode trabalhar essa análise antes. Então, a pessoa, você já consegue entender se aquilo faz sentido para ela, você pode fazer uma análise qualitativa, né? Aquele móvel ali faz sentido, aquela mudança ali faz Uhum. sentido, essa trajetória, essa logística por aqui vai funcionar. Então, assim, tudo isso você pode resolver com o VR. E daí, essa possibilidade de você resolver antes de você realmente assentar o primeiro Exato. bolo, ele é extremamente sustentável. Ele ajuda as pessoas na tomada de decisão para simular os possíveis espaços. Então, por exemplo, Uhum. existe VR, existe simulações
para planta fabril. Então, por exemplo, eu vou colocar todo o sistema girando dessa forma. Ah, tá, tudo bem. Então, aqui é um carrossel e a peça entra aqui e sai aqui. Ok. Existem simuladores para isso. Você pega esse simulador e daí você trabalha essa parte antes de você fazer isso acontecer. Aí você pode colocar isso daí no VR, enxergar como aquilo está funcionando e aí fazer a sua curadoria. Faz sentido isso que eu estou pensando aqui, isso daqui, e daí passar para várias pessoas, Olha, porque que demais. várias pessoas vão poder analisar isso daí, né? Então, assim, a força disso é muito grande. Dentro do valor que você vai, que a gente pode gerar disso daí, é incrível, né? As pessoas podem simplesmente tomar a decisão, voltar atrás e falar, não, isso não vai dar certo. Chama um técnico, outro, todo mundo analisa antes daquilo ser feito, ou para o cliente, né, da casa, não, isso não quero, e aí pronto, você já tem essa visão, né? E através desses leitores, né, que podem ler a direção dos seus olhos, a gente pode criar mapas com zonas quentes de imóveis e coisas que de repente não vale a pena você colocar. Você faz análise quantitativa de quantas vezes ele foi analisado e você faz análise qualitativa depois com essas pessoas. Pessoal, e aí, como Caramba. foi? Então, a gente também trabalha com essa parte e é crucial, assim, né? Porque você consegue, de repente, criar um empreendimento, criar alguma coisa com um valor agregado muito maior, já feita a Sim. análise de marketing Toda uma pela... pesquisa já, né? Uma métrica ali em cima que você pode Exato. E que não tem como o cara facilitar, né? fugir, não tem como o cara fugir, entendeu? Porque ele está com o óculos aqui dentro, e aí você está com o leitor dos olhos dele, captando para onde ele está olhando, o que ele está falando, o que ele está pensando. Uhum. E isso tudo ajuda na resolução final. Então, por que isso daqui apareceu mais, por que isso apareceu menos, entendeu? Então, são ferramentas poderosas para você, para sua empresa, quando precisa fazer uma tomada de decisão muito grande, a gente pode auxiliar também nessa parte. Poxa vida, quanta coisa, não? Caramba, gente, ufa, vamos tomar um pouco d'água? Quanta Bora. coisa, meu Deus! Você Deixa eu sabe que eu e mostrar. o Paulo, a gente estava até pensando em falar em metaverso, mas hoje a gente vai ter que fazer uma live só sobre metaverso, Paulinho. Se a gente falar sobre metaverso, tem gente que tem A terror. live vai até amanhã. Vai até amanhã, cara. Não. Tem muita gente O que preocupada você com ia metaverso. falar? Você ia falar Não. alguma coisa que eu te cortei? Não, eu ia mostrar para você os outros headsets diferentes também que a gente tem. Então, por exemplo, a gente Mostra também aí. tem esses daqui, que são aqueles que a gente chama de all-in-one, que é tudo em um. Então, você tem o controlinho, você tem ele, você coloca ele e ele tem um processador mais rápido e ele já tem essas duas câmeras que vão fazer a vez de entender o movimento. E aí, quando você movimenta a sua cabeça para um lado e para o outro, ele gera um efeito que a sua cabeça entende como mais real, que é o efeito de paralaxe. O efeito de paralaxe, ele basicamente só funciona porque a gente tem dois olhos. Então, quando você tem uma árvore na frente e outra atrás, e daí você se move, você percebe que uma fica para frente e outra fica para trás, e aí Certo. você entende profundidade. Isso é extremamente positivo também dentro daquilo que a gente estava falando, né? Poxa, não, mas eu passo mal. Quanto mais tecnologia a gente tem hoje em dia, mais essa sintonia fina vai melhorar. Então, aí aqui a gente também tem um outro, que é o HTC Vive, como aquele lá que a gente tinha visto aqui embaixo, só que essa versão aqui tem aqui um Leap Motion que ele faz a leitura da mão. Então, a gente consegue colocar mãos que são reais
vão se mexer de acordo com a sua mão, e isso vai fazer com que você consiga tocar blocos, tocar uma campainha, mudar alguma coisa, mudar outra. E a diferença do All-in-One é que esse daqui, ele vem preso no computador, né? Então, o processamento dele é diferente, porque ele vem preso a um cabo. O cabo é Certo. aquilo que vai alimentar ele com maior velocidade. E como desenvolvedor, uma coisa positiva é que, de repente, a gente pode ir criando ali na hora, e fazendo as coisas, por exemplo, muda a cor da parede, aí muda a cor da parede, aí a pessoa coloca o óculos e já vê ali. Então é tudo muito rápido, entendeu? E aí, neste Muito caso, legal. funciona dessa forma. E aí também tem um outro aqui engraçado também que eu queria mostrar para vocês, que essa daqui foi eu que desenvolvi com uma recorte É de impressora mesmo? 3D. Então ele basicamente é um que você pode colocar a logomarca da sua empresa aqui e Que você bacana. pode Hum. levar para cima e para baixo. Então, Mas tem a versão. abre aí pra gente ver como é que é. Ó, esse daqui é a versão transparente dele para as pessoas Olha, poderem que entender melhor. demais! Essa é fashion. Já a pessoa Ah, garoto! traquitanas, traquitanas. Aqui você abre, aí Sim. você coloca aqui o celular, você vai Uhum. prender ele aqui atrás. Certo. Você prende o celular aqui atrás e daí você vai abrir as partes que vão ficar nos olhos e daí você coloca aqui com o celular aqui. E Ah, daí tá você vai olhar. legal. Então é uma... Ele dá uma dimensão aí, né? Não é o óculos fechado, mas ele Não, dá a não. possibilidade de Isso, você ou enxergar pela lente, né? isso. Então, uma das outras coisas também possíveis é que existem também é, óculos, por exemplo, neste caso, o que que acontece? Quando você está olhando, você tem um espaço aqui para baixo, no qual você também fica Uhum. livre para isso. Então, as pessoas que têm um labirintite muito forte, coisas desse tipo, podem ir brincando com isso e, de repente, Certo. não tem mais isso, né? Porque é aquela coisa, né? Você vai chegar aqui, você vai olhar, você tem um espaço para baixo e para cima. Então, ele não vai Sim. forçar você a ficar preso naquele espaço lá. É diferente desse que veda tudo, né? A hora que você coloca aqui, Então, né? E você põe na cabeça, nesse ele fica bem aí diferente. você se encerrou ali, você está encerrado ali dentro. Neste caso aqui, você já tem a Sim. visão aqui para baixo, eu consigo olhar, mas eu consigo também fixar a visão, os olhos ali para frente. Então uma brincadeira e você Uhum. pode utilizar isso daí do jeito que você quer. Esse daqui Muito bom. e daí esse daqui foi pensando em criar algo que você pudesse customizar e colocar a marca da sua empresa aqui Na sua dele. empresa, olha só que legal, que ideia sensacional, né? Super inovadora. E você pode fazer testes, né? Você Sim, pode, junto com o Paulo, junto comigo, agora, né, hein, parceiro? Ah, isso aí, ó, isso aí. toca aí! Sim, Ai, gente, que legal. As histórias vão se entrelaçando, né? Se sim, costurando. Gosto de sim. falar essa palavra. Paulo, já estamos nos momentos finais. Olha só como voou essa live. Gente, quem está aqui, obrigada por estarem aqui. Eu vou fazer uma última pergunta para o Paulo, mas só para avisar vocês, essa é a primeira live que a gente está fazendo de uma série de 4, agora 5, que a gente vai incluir o metaverso também. Metaverso, Metaverso, algo pessoas muito desesperadas, diferente, em todo pessoas mundo. enlouquecidas. Eu vou virar um robô, eu vou virar metaverso, meu Vou virar Deus. metaverso. Calma, gente, a gente vai explicar. Então, toda terça-feira, às 8 da noite, eu e Paulo estaremos aqui ao vivo. Semana que vem, realidade aumentada. Depois, na outra terça, internet das coisas. E depois, inteligência artificial. Se você gosta dessa temática, se você acha que a sua empresa, o seu negócio, o seu projeto, pode usar isso, essas inovações, essas tecnologias,
nos acompanhe, ok? A gente vai trazer vários insights. Aqui, ó, o Du Soriano, show de bola, sensacional as possibilidades, estarei em todas. Edu, legal, obrigada. E se vocês tiverem também dúvida, pergunta durante a semana, quiserem mandando para mim, para o Paulo, fiquem super à vontade. A gente vai trazer aqui para a gente compartilhar. A gente pode responder na próxima. Exato, boa ideia, boa ideia. A gente começa respondendo a próxima live. Paulo, qual que é o futuro da realidade virtual? Então, o futuro da realidade virtual provavelmente vão ser óculos mais leves, com quase uma pegada meio do seu óculos convencional. E isso daí vai, porque cada vez mais o processador diminui e as telas ficam cada vez mais finas, né, e mais fáceis de serem colocadas em formas diferentes. Então, com certeza, logo mais, tudo isso daí vai desaparecer, esses trambolhões assim vão desaparecer, porque isso daí não vale a pena. Eu gostaria muito que tivesse uma forma da gente trabalhar aquilo que a gente chama de mixed reality, realidade mista. A realidade mista é principalmente para pessoas que têm dificuldade em estar inserido ali dentro e sem possibilidade. Isso é pesado, às vezes, no organismo das pessoas. Eu estou desenvolvendo também um pouco mais aí essa questão, né, de óculos que eles trabalham com espelhos. Então, basicamente, o celular e o espelho fazem a vez de você enxergar em cima do espaço, né? Então, é uma mistura. Na realidade, quase chega a virar realidade aumentada, mas não é bem a realidade aumentada, porque na próxima a gente vai explicar como é que funciona a realidade aumentada. Ela lê os espaços. E neste caso, é basicamente uma forma da pessoa ter eu quero enxergar o fundo, não quero enxergar o fundo. Essa possibilidade. Para além disso, existem outras coisas que talvez sejam mais complexas. Eu não sei, por exemplo, o Elon Musk da Tesla já está desenvolvendo já o Neuralink. E aí a gente entra em questões mais complexas, que na realidade a gente vai falar sobre possibilidades que já estão muito além do próprio óculos. Mas isso é para futurismo, né? Isso é futurismo. Tá. A gente tem estudos de futurismo que a gente pode ajudar as empresas a se posicionarem diante dessas mudanças, né? Porque isso daí segue uma linha de raciocínio que é chamada de Moore's Law, lei de Moore. Então, assim, conforme a velocidade e a compactação dos sensores, dos processadores e o custo vai diminuindo, a velocidade e o poder de processamento vai aumentando e, por consequência, você consegue inserir isso em qualquer lugar. Aí a gente tem inúmeras leituras de como isso se desdobra no futuro, seja em trabalhos, profissões diferentes, como que o seu trabalho vai ser afetado, quais as tendências para o futuro, quais os tipos de tanto em roupa, moda, até internet das coisas, os seus equipamentos, como que tudo isso vai ser afetado por isso. Nós temos estudos disso exatamente para poder ajudar também empresas com relação a isso, né? Então, por isso que é um futuro muito complexo que a gente está agora, né? Por isso que o Meta é tão complicado, mas assim, a função nossa é ajudar as pessoas. Por isso que assim, quando eu te chamei exatamente porque a gente precisa do que para o futuro? A gente precisa de
sentimento, a gente precisa de afeto, a gente precisa estar num futuro em que as coisas valham a pena para a gente. Então, assim, é Exato. tudo suportes tecnológicos, tudo isso daí não pode ser desmistificado, inclusive até a inteligência artificial. Na realidade, a gente não tem que temer isso daí profundamente. O que a gente tem que entender é o ser humano, a ética, a estética, a moral e o Exatamente. sentimento. Quando a gente conectar tudo isso daí, nada daquilo que é tão duro e distante vai ser tão implacável conosco. Porque a função nossa é definir o futuro. A nossa ideia da Estúdio Monumental é poder ajudar as pessoas a definir um futuro melhor. Então, quem quer que Uhum. seja, pode vir, pede para tomar um café, bora lá pensar no futuro e bora desdobrar coisas positivas. Porque ou a gente age e cria um futuro melhor, ou a Sim. gente está à mercê do futuro. Então, por isso eu agi chamando a senhorita. Não, e realmente, a gente está falando de tanta tecnologia aqui, as formas que a gente tem de inovação, mas são para pessoas, são criadas para pessoas que têm sentimento, né? Que têm afinidade, que têm um afeto. Então, de que forma que isso vai chegar até a outra pessoa, né? De que essa mensagem criada a partir de uma proposta para começar uma criação. Olha só, gente, como que é, né? Não é assim, simplesmente cria, coloca lá e boa. É todo um processo que é feito para que tudo isso faça sentido para o ser humano. Né? A gente fala tanto de virtual, mas quem usa, quem está ali à frente, você, eu, profissionais, somos seres humanos. Então a gente nunca pode esquecer essa essência, né? Para Sim, levar esse sim, carinho, né, pro ser humano que sim, vai estar ali. sim. A ideia, como um criador de realidade virtual, é exatamente, no final, se as pessoas dão um feedback emocional para mim, veja, é que eu também sou, eu também venho da psicologia, mas quando eu recebo esse feedback Sim, emocional, para mim isso faz sentido. Para mim eu falo, cara, é isso. Isso era o que eu queria. Eu queria que tocasse essa pessoa. Porque eu exato, doei os meus olhos para essa pessoa para que ela pudesse ter uma visão positiva daquilo que a gente está falando. Então, seja a empresa, seja um documentário, seja o que for, essa pessoa ela precisa sair de lá com uma sensação positiva de que algo ajudou ela, mudou ela para melhor. exato. Dentro da psicologia, a, existe o corpo ele aprende. Então, se quando você mexe a cabeça para um lado e para o outro, isso entra no campo da sinestesia. A sinestesia, ela mistura os movimentos, quando você mistura movimentos, sons, cores, e cheiros e tudo mais, essa conjunção de coisas cria no seu cérebro uma rede de memórias muito mais complexa, muito mais profunda. Sim, Então, ao entender isso, eu entendo a minha responsabilidade. Então, assim, a gente tem que ser humano, a gente tem que ser cortês, exato. a gente tem que ser capaz de entender o outro para poder carregar o outro no colo e levar ele até o lugar onde é interessante ele chegar. Para ele Uhum. poder ter uma visão melhor do mundo e poder ter uma visão melhor da empresa, da marca, daquilo que a gente está falando, né? Então Sim, é sem importante dúvida. as pessoas se sentirem felizes. Olha só, o Eduardo Soriano está falando, quem não percebeu que o futuro dos negócios está nessas tecnologias, fica a dica. Isso mesmo, Du. E o Wanderson também colocou, excelente live. Obrigada, Wanderson. Muito interessante o ponto de vista da psicologia por trás desta magia. Excelente Sim, abordagem e realizada pelo Paulo. Que legal. Obrigada por vocês
estarem aqui, né, Obrigado, também gente. compartilhando com a gente esse momento, né, com suas opiniões. Essa foi a primeira live Realidade Virtual. Na próxima semana, terça-feira, então, a gente se encontra aqui de novo às 20 horas. Se vocês tiverem perguntas, mandem para a gente, para mim, para o Paulo, que é @estúdio, com S mudo, Estúdio Monumental. Conheça um pouco mais o trabalho do Paulo também no YouTube, tem vários vídeos que você pode assistir. Se tiver o óculos, aproveita, né? Viva a Sim. experiência. E dúvidas, enfim, questionamentos, mandem para a gente. A gente também está aqui junto com vocês aprendendo. Claro que o Paulo mais na frente, né? Porque ele estuda isso já faz mais tempo, mas sempre aprendendo, isso é muito bom poder compartilhar. E obrigada a todos vocês. Paulo, obrigada também, viu? Muito obrigado, Sá. Valeu a todo mundo aí que participou, todo o carinho, todos os likes, corações e emoções que compartilharam. Mandem coraçõezinhos pra gente agora, pra gente dormir bonitinho. Aperta do ladinho aqui, ó, corações. Mandem pra gente corações. A gente precisa despertar esse lado nosso aqui, apaixonado, o lado romântico, o lado humano. Aê, corações! Para a gente poder criar histórias, criar tecnologias, né? E isso sempre nos inspira. Obrigada, gente, de coração. Um beijo. Agora eu vou ir para um outro mundo. Com licença, meu povo. Obrigada, valeu, hein? Valeu, gente. Ó, semana que vem, realidade aumentada. Eu preciso estudar essa semana sobre realidade aumentada para não chegar tão cru aqui. Então, deixa comigo. Tchau, gente. Até. Valeu, Obrigada. Gente. Beijo. Até. Tchau, Paulinho. Até. Até. Bye, bye.